não em nós mesmos, mas naquele que nos habilita, Pai, por meio do Seu Espírito. Abre o nosso coração e o nosso entendimento, que essa palavra possa vir ao encontro, Senhor Deus, das necessidades da igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós sabemos, né, e trabalhamos de forma expositiva, estamos trabalhando o livro de Provérbios, mas hoje nós vamos abrir um parêntese, né, e vamos trabalhar num livro de Salmos. É um texto que eu já preguei aqui na igreja e que está na mesma temática do livro de Provérbios, que é o Salmo de número 1. Não sei se vou conseguir expor todo o Salmo, né? Nós vamos nos concentrar, e essa exposição vai se concentrar nos primeiros 2 versos, né? Mas eu acho bem apropriado, né, para nós meditarmos sobre esse salmo hoje. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quando ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A gente sabe que o livro de Salmos é uma coletânea, né? E de salmos que foram reunidos de forma, vamos dizer assim, sistemática ou apropriada, né? Aquele que compilou esses salmos, ele tinha um objetivo. E é interessante porque nós vamos perceber aqui que esse salmo, o Salmo 1, ele tem uma característica de título ou de prefácio desse saltério, né? E com essa característica, o autor, né, aquele que compilou essa formação, e em especial aqui o salmista, ele inculca a todos os piedosos o dever de meditar na lei de Deus. João Calvino, ao comentar esse salmo, ele vai dizer que viver bem é renunciar à companhia dos ímpios. Mesmo porque o salmista, com essas palavras, está nos dizendo que seria impossível para alguém aplicar a sua mente, a meditação na lei de Deus, se antes não recuar de afastar-se da sociedade dos ímpios. Matthew Henry vai dizer que um homem devoto que quer evitar o mal renuncia formalmente ao companheirismo dos malfeitores. E se nós formos considerar o que Davi fala lá no Salmo 26, abram aí o Salmo 26, nos versos 4, 5 e 11, o que ele fala da sua integridade, ou seja, santidade, ele vai dizer que dependia da falta de comunhão com os ímpios. Ele vai dizer assim: não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores, não me associo, aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Quanto a mim, porém, verso 11, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. A ideia é que uma coisa está associada à outra. A sua integridade, a sua santidade dependia da falta de comunhão com os ímpios ou com o mundo. Se nós formos observar o que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, quando ele diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. O que o salmista quer nos mostrar com isso? Aqui no Salmo, e nesses textos que acabamos de ver, mas em especial o que esse primeiro Salmo quer nos dizer: que não pode haver uma estreita ligação entre justos e injustos.
Segundo, que a felicidade e a prosperidade do homem está atrelada a uma vida de santidade. E nesse contexto nós vamos ver que todos os homens buscam isso. E como é que o cristão busca a felicidade? Fazendo a vontade de Deus. Como é que o mundo busca a felicidade? Se envolvendo mais com o pecado, satisfazendo a sua concupiscência, os seus desejos. E isso é tão interessante porque nós podemos ter no meio do povo de Deus crentes ímpios. Como assim? Paulo usa uma certa expressão, né? Tinha até uma discussão, né? Eu me esqueci a expressão que Paulo... Crentes carnais, obrigado. Lógico que isso é uma contradição de termos. É para essa expressão que Paulo usa, como eu usei aqui, para chamar a nossa atenção para essa realidade. E que realidade? A nossa realidade. A maneira como nós estamos encarando a comunhão com Deus. A religião é a comunhão com Deus. E isso é tão característico nos crentes ímpios ou nos crentes carnais, que você tem pessoas que querem receber as bênçãos de Deus, mas não querem se submeter ao senhorio de Cristo em suas vidas. Ou seja, uma vida de obediência. E aí você tem lá em João capítulo 6, verso 26, essa característica. As pessoas estavam indo lá ouvir ao Senhor Jesus. Principalmente o seu público aumentou muito depois dos milagres. E aí o Senhor Jesus diz assim: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vis sinais, mas comestes pães e vos fartais. E ele diz assim: vocês deviam me procurar por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu estou dando a vocês. E é assim, o crente carnal é assim, os ímpios são assim. Eles querem receber as bênçãos de Deus, mas não querem compromisso com Deus. E aí esse salmo também vai nos mostrar, além desses pontos, que não pode haver uma estreita ligação entre justos e injustos, que a felicidade é atrelada a uma vida de santidade, que o crente deve ter uma atitude de ruptura com o mundo. Por quê? Porque há uma total incompatibilidade da luz com as trevas. E a gente vê isso em vários textos da Escritura, e um dos mais emblemáticos com relação a isso está nos Evangelhos, lá em João capítulo 3, versos 19 e 20, quando ele diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, ou seja, Cristo, o Deus encarnado, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de serem arguídas as suas obras. É interessante essa imagem, me lembra alguns filmes, alguns desenhos, algumas situações em que a pessoa está no escuro, e aí está passando alguém, essa pessoa vai ser abordada, vai ser assaltada, vai ser alguma coisa assim, aí aquela pessoa, está no escuro, tem um lugar iluminado, ela ela começa a ser vista, então ela volta atrás, para pegar de surpresa aquele que ele quer capturar. É essa a ideia aqui. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, porque as suas obras vão ser descobertas. E lá em 2 Coríntios, capítulo 6, que mostra essa total incompatibilidade, que harmonia há entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuários de Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós vamos citar esse texto mais adiante. E é dentro dessa perspectiva que nós vamos começar a ver esse salmo. Quando ele diz assim, que felizes, porque bem-aventurado significa abençoado ou feliz. É isso que significa bem-aventurado. A semântica dessa expressão, dessa palavra, está nesse campo: felicidade e bênção. Bem-aventurado, tem alguns textos, algumas edições mais modernizadas, vamos dizer assim, da Bíblia, que fala: feliz o homem que não anda, feliz o homem que não se detém.
porque bem-aventurado significa isso. Então diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A partir dessa premissa que nós lançamos anteriormente, que não pode haver ligação entre justos e injustos, que a vida uma vida feliz é uma vida atrelada à santidade, e que o crente deve ter uma ruptura com o mundo, é que nós vamos ver o que o salmista quer dizer. Nós temos aqui 3 estruturas em paralelismo. Alguns comentaristas veem nesse paralelismo uma forma de gradação. Nós já vimos esse tipo de estrutura em Provérbios, é muito comum, mas são paralelos duplos. Aqui nós temos um paralelo triplo, que é raro, até mesmo na poesia hebraica. E a ideia aqui é formar esse conceito mesmo, de gravidade. E a ideia de alguns comentaristas, e eu creio que seja isso também, de uma gradação: andar, deter e assentar. Seria o processo, eu vou falar mais, de apostasia no crente. Eu vou falar mais adiante. Então ele diz assim: bem-aventurado, feliz, abençoado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E eu quero começar citando uma fala de Matthew Henry, que ele diz que essa característica do caráter do justo é colocada em primeiro lugar, porque aqueles que manterão os mandamentos do seu Deus devem dizer aos malfeitores ímpios: apartai-vos de nós, como o Salmo 119, 15, que diz assim: apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Percebam a relação. Se afastar dessas companhias dos malfeitores para poder guardar os mandamentos do Senhor. Aí a ideia aqui é de um impedimento, uma coisa impede ou dificulta a outra. Nós vamos ver o sentido dessa expressão. Andar no conselho significa seguir ideias, pensamentos, propósitos, planos. Conselho significa opiniões, pareceres, planos, propósitos, dando a entender que são juízos, ou seja, aquilo que nós julgamos certo e errado. E nós fomos preparados para, nessa geração, em gerações passadas, andar no conselho de homens ímpios, ou seja, andar na contramão da palavra de Deus. Hoje nós toleramos determinadas coisas que antigamente eram intoleráveis. E isso tanto tem o seu aspecto bom, quanto o seu aspecto, em geral, mais negativo. Nós estamos tolerando nas nossas vidas e, consequentemente, no nosso meio, quando essa tolerância parte de nós, há coisas que nós não deveríamos tolerar. Comportamentos ou amizades ou conteúdos que deveriam ser reprováveis para nós. Andar no conselho significa seguir ideias. Quantos crentes aí estão seguindo ideias contrárias? Eu não estou aqui querendo falar de política não, mas eu fiquei impressionado uma vez que eu li um autor, eu me esqueci esse autor. Não foi só esse autor, foram vários outros. Um deles é o Bavinck, se eu não me engano. Herman Bavinck. E tem um outro também que ele era holandês e foi um ministro do governo, e era um cristão reformado, e ele também dizia que a perspectiva religiosa que nós temos vai gerar um tipo de política, um tipo de conceito político. E política, o que é política? Política é mais uma área do ser humano. Aí todas as áreas do ser humano devem ser controladas pela palavra de Deus. Então, o conhecimento que você tem de Deus, o entendimento que você tem da palavra de Deus, vai gerar uma política, vai gerar um comportamento, vai gerar uma visão de mundo. Andar no conselho significa seguir ideias, pensamentos, propósitos. Então, hoje nós estamos abrindo mão de determinadas coisas que
Para os crentes no passado, eles não abririam mão da sua liberdade de culto. Deixar que outras pessoas, que não seja a palavra de Deus e a liderança da igreja, dirijam as suas igrejas. Essa é uma perspectiva religiosa. Estamos seguindo ideias do mundo, pensamentos mundanos. É o prefeito, é o governador, é o presidente da república que está dizendo, nem o presidente, né? Mas está dizendo como é que a gente deve cultuar. Complicado. Realmente é complicado. Não são os pastores da igreja. Não é a palavra de Deus. Eu me lembro, eu não estava nem preparando para falar sobre isso. Mas eu me lembro, quando começou essa pandemia, que eu recebi algum material, e tinha isso em mãos, né? Já tinha lido isso anteriormente. Calvino, Lutero e muitos outros pastores adoeceram, e alguns até morreram por visitarem membros da sua igreja que estavam com doenças, às vezes contagiosas. Mas que precisavam de conforto, precisavam da palavra de Deus e não eram alcançados pela igreja, porque eles não poderiam ir, estavam impossibilitados. O pastor ia lá visitá-los, falar da palavra, correndo o risco da sua própria vida. Andar no conselho. No original, quando ele fala aqui, bem-aventurado o homem que anda no conselho dos ímpios, racha é o termo original para ímpios, que significa perverso, literalmente aquele que hostil a Deus, culpado de crime e de pecado contra Deus, contrário de justo, é aquele que tem comportamento perverso, seja em palavras, pensamentos ou ações malignas. O texto sagrado está nos dizendo que não podemos seguir o pensamento deste mundo e dos homens deste mundo. Tiago capítulo 4, verso 4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não há meio termo. Não há meio termo. E aí a gente vê gente dentro da igreja postulando pensamentos que são contrários à palavra de Deus. Pensamentos que representam a inimizade a Deus. E a explicação é o amor, é a tolerância. Eu acho que não existe gente mais tolerante, eu não estou falando de forma negativa não, do que os cristãos, que conhecem a palavra de Deus. Não existe. Não existe. E quando nós não toleramos algumas coisas e não abrimos mão dessas coisas, é por causa da palavra de Deus. Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 2, ele nos diz que não devemos nos conformar com este século, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente. Ele diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a ideia aqui é tomar o molde do mundo, a forma do mundo, de suas ideias, filosofias, conceitos do que é bom e do que não é. E a palavra transformar é aquela que em português, eu já falei isso aqui 500 vezes, o pessoal já sabe, significa metamorfose. E a metamorfose é uma mudança completa. Uma mudança completa, que representa o fenômeno, né, da lagarta que se transforma em uma borboleta. Ela continua sendo o mesmo animal, mas houve uma transformação total agora. Isso só quem pode fazer na vida de uma pessoa é Cristo, é o Evangelho da graça de Deus. E quais são os instrumentos, os meios para essa transformação? A obediência à palavra, que significa uma vida de santidade. Quando nós não andamos aos moldes do pensamento do nosso século, nós somos abençoados nas nossas realizações. É isso que o texto vai dizer.
para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sempre olhava para esse texto, eu não sei se a intenção do apóstolo Paulo era essa, mas o texto da Escritura é riquíssimo. Eu sempre olhava para esse texto de uma forma negativa. Negativa não no sentido do ensino. O ensino positivo é aquele que orienta e diz. O ensino negativo é aquele que nega. Aquele que diz, não faça. Eu sempre olhava para esse texto de maneira negativa. Porque ele diz assim, se nós transformarmos a nossa mente, né, não nos deixarmos moldar pelo mundo, nós vamos experimentar aquilo que é agradável, que é perfeito relacionado a Deus. Mas se isso não acontecer, eu não vou experimentar o que é bom, agradável e perfeito com relação à vontade de Deus. A gente acabou de ler o texto da Escritura de Reis. Se vós andardes nos meus caminhos e obedeceis as minhas palavras, eu confirmarei a aliança. Se é condição. Se isso não acontecer, nós não vamos experimentar isso da parte do Senhor. Vivemos uma vida de pecado, nós não vamos experimentar isso da parte de Deus. É isso que a Escritura está dizendo. Viver bem, no conceito aqui do livro de Salmos, em toda a Escritura, é renunciar o pensamento e a maneira de viver dos ímpios, do mundo. E Israel pagou caro com a associação com os incrédulos. Nós temos aqui na Escritura várias advertências. Abra aí Êxodo capítulo 34, verso 12 e 15. Olha o que ele diz: abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada, mas derribarei seus altares, quebrarei suas colunas e cortarei seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é. Se eles fizessem aliança, eles iam se envolver na adoração deles, e se envolver com o estilo de vida deles, para que não faça aliança com os moradores da terra. Não suceda em que, se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios. Abra Êxodo capítulo 23, verso 33. Olha o que ele diz: eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim, servirem os seus deuses, e se fará cilada. Ou seja, vocês não podem ter associação, amizade, envolvimento, aliança. Aliança significa compromisso mútuo. E quando você tem amizade com uma pessoa, não é essa amizade que nós temos com as pessoas de uma maneira geral. Mas quando você tem uma amizade, como por exemplo, eu e Alexandre, Rodrigo e Alexandre, eu poderia citar outras pessoas aqui, nós temos uma aliança. Quando temos amizade, um casamento, é um compromisso mútuo. Um compromisso mútuo. E eu citei esses dois porque eles são tão velhos quanto eu. E a gente tem uma amizade de anos. Olha o que Deuteronômio capítulo 7, verso de 1 a 4. É uma responsabilidade, é uma preocupação mútua. Há um cuidado mútuo. Há um desejo, de agradar aquela pessoa. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, qual passa a possuir, tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas, mais poderosas que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, compromisso. Interessante, quando a gente tem um compromisso com uma pessoa, às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa que nós gostamos para fazer aquilo que a pessoa faz. E aí a gente poderia visualizar esse âmbito na amizade, no casamento,
profissionalmente, uma sociedade. Para que a coisa funcione, às vezes a gente vai fazer uma coisa que a gente não quer. Mas a gente vai fazer para agradar aquela pessoa. Por isso que a aliança com essas pessoas, com esses povos, não era somente proibida, mas exortada e repetida. Recorrentemente, reiterada recorrentemente. Não farás com elas aliança, nem terás piedade dela. Não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. E é interessante porque quando você se casa, as famílias se unem. Por mais que estejam distantes, agora existe um vínculo entre elas que os une. Por exemplo, o Israel casou com a Larissa. Eu não conhecia ninguém da família da Larissa. E a partir do casamento dele, nós começamos a ter uma amizade e um relacionamento tão forte que mesmo distante, esse sentimento permanece. É isso que ele está dizendo aqui. Não darás tuas filhas a teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria a associação. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 11, verso de 1 a 6. Vai falar da associação de Salomão com essas mulheres, da aliança que ele fez com essas mulheres, e que essa aliança de casamento perverteu, de amizade, de companheirismo, perverteu o seu coração. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A essas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir de outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não preservou de seguir ao Senhor como Davi seu pai. Olhem para Salomão, pelo que nós conhecemos da palavra de Deus, e ele se arrependeu desse pecado, ele se volta, e como todo homem que cai em pecado da forma como ele caiu, ele volta ferido. É um soldado ferido, não deixa de combater, mas ele vai combater em outro lugar agora. Ele não está na linha de frente, ele está lá na retaguarda, dando suporte. É o pessoal da administração do quartel. Então, geralmente, quem é ferido em guerra, você vê aí nesses filmes de guerra, o cara sem braço, aí está lá, filme da Segunda Guerra, ele está lá trabalhando lá na parte de sustentação daqueles que estão à frente da fileira. É geralmente assim, aqueles que caem em pecado dessa forma. São pecados que destroem a integridade da pessoa. Que lançam essa pessoa, não deixa de ser combativo, ela não vai estar mais na frente, na linha de frente. Vejam o que aconteceu com Salomão. Se você olhar para o que ele fez e para o que ele escreveu e para a pessoa dele, do que a escritura, e ver, você olha assim, como é que pode? Às vezes acontece isso no nosso dia a dia, A gente olha determinados ministros, crentes, e olha o passado, e olha a situação por causa de um pecado, e você consegue, assim, puxa, como é que aquela pessoa chegou nessa situação? Como? Essa é a nossa natureza, somos nós. Nós somos assim. E essas coisas são exemplos para não seguirmos os mesmos caminhos e termos o mesmo fim. Não perdemos a salvação, nem a alegria dela quando somos restaurados, mas ficamos debilitados de certa forma. É isso que acontece.
O povo de Israel seguiu o caminho dessas nações e pessoas ímpias. E o que aconteceu? Desterro assírio e babilônico, pois se esqueceram do Senhor, seguindo outros povos. Mas mesmo assim, a misericórdia de Deus, Ele não os abandonou. A misericórdia do Senhor não os abandona. Bem-aventurado o homem que não anda, nem se detém no caminho dos pecadores. Deter significa permanecer, ficar firme. Caminhos são ações e comportamento, é um modo de vida. Você começa andando no conselho e agora você começa a andar nesse caminho. Parece uma repetição do primeiro paralelo, mas com uma ideia a mais, ou seja, após seguir os conselhos e ideias do mundo, passamos a viver por meio desses conceitos, nos detemos neles. Quem anda no conselho dos ímpios acaba permanecendo no caminho dos pecadores, é isso que está dizendo aqui, ou seja, no caminho do pecado e da morte. Os conselhos da impiedade passam a ser verdades absolutas que seguimos. E aí nós vemos, né, esses dias a gente estava lá no Recife, Simone estava dando palestra e tal, e eu até estava pregando e também estava ali nos bastidores, né, e conversando sobre os temas que estavam sendo desenvolvidos, né, e a gente até estava brincando numa conversa, porque foi citado nessa palestra a questão do planejamento familiar, né, e essa é uma expressão que tem uma conotação, o seu fundo é completamente ímpio. Aí estávamos conversando ali, não fala aí eu aprendi que eu não posso falar em planejamento familiar. Eu falei, fala em projeto familiar. Brincando. A questão da concepção, e outras coisas mais, de ter filhos. Nós estamos, a igreja está seguindo o pensamento do mundo. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos parar nesses caminhos. Nós vamos viver esse caminho. Perceba que o livro de Provérbios mostra dois caminhos. Há o caminho da justiça e o caminho da impiedade. Em que caminho nós queremos nos deter? Em que caminho nós queremos permanecer? E essa é a ideia. E é isso que acontece todas as vezes que nós estamos seguindo conselhos e ideias do mundo. Conselhos e ideias são frutos de uma experiência de vida. Coisas que achamos corretas. Agora nós estamos no caminho da destruição deles, dos ímpios. Seria ter as mesmas ações, o mesmo parecer. Nós não podemos ter o mesmo comportamento dos pecadores, dos ímpios. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versos 7 a 11. Diz assim: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz, andais como filho da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, a vida da igreja hoje, a política do país, ela é extremamente revelador. Extremamente revelador. Eu fico pensando assim, falei, como é que são as coisas, né? Como é que Deus faz as coisas? Deus está mostrando quem anda no caminho, quem tem um pensamento cristão e quem tem um pensamento não cristão, por meio de comportamentos ímpios, ou seja, por meio do mundo. Não é por meio da igreja, não é por meio da palavra, mas é por meio dessa oposição. Desculpe, eu às vezes não tem como fugir, por isso está tão evidente, está tão evidente na nossa vida. Como que pessoas que se dizem cristãos podem apoiar um partido ou ideologias de um partido comunista? Não dá para entender. Não dá para entender. Todas essas agendas. E eu sempre falo, o comunismo não tem o seu opositor na democracia, no capitalismo.
O opositor do comunismo sempre foi o cristianismo. Se você olhar a história, Marx, Freud, por exemplo, Freud era comunista ou socialista, e todos esses pensadores, você vai ver que a oposição deles não era a situação social, mas era a religião. Era a religião. A proposta política deles era uma proposta alternativa à religião. Uma coisa não está separada da outra. É a mesma coisa que aconteceu ali na Torre de Babel. E a primeira coisa que o comunismo ataca é o quê? O cristianismo. A religião é o ópio do povo. A religião é um ópio do povo, dizem os seus seguidores. Não dá. Realmente não dá. Mostra a situação que nós estamos. Eu às vezes olho, eu fico impressionado. Esses dias eu tive vergonha de mim. De mim. O presidente da República estava, não sei se era numa live ou num pronunciamento. Ele falou uma coisa que eu fiquei sinceramente envergonhado. E por mais que ele não seja um homem que demonstra uma fé cristã como nós conhecemos, às vezes eu fico envergonhado com aquilo que ele fala. Ele disse que estava lutando pela liberdade, pela nossa liberdade, e que liberdade é mais importante que a vida, porque sem liberdade não se tem vida. E sabe o que ele disse? Ele disse: eu quero que nós não tenhamos vergonha de dizer que somos cristãos nas nossas escolas. Eu falei, eu estou escutando isso. É isso mesmo que eu estou escutando? De um homem que tem um sentimento religioso, né? Mas que não é um cristão. Ele segue o catolicismo, que é uma religião que nós entendemos completamente contrária ao protestantismo, à nossa fé. É isso que eu estou ouvindo dele. Eu ouço isso, mas não ouço isso dos crentes. Eu não vejo isso no meio da igreja. Às vezes até de nós, pastores. O que nós estamos esperando desse mundo? O que nós estamos esperando de nós mesmos e de Deus na nossa vida? Para ver pedras clamando. Não foi isso que João Batista disse? Pedras clamando. Se as pedras estão clamando, é por quê? Porque nós estamos nos calando. E se um homem que não tem o entendimento que nós temos da Escritura, por mais que tenha um conhecimento da palavra de Deus, por vias católicas, e tem influência da esposa que é evangélica, fala um troço desse. Onde é que nós estamos? Onde é que está a igreja? Onde é que está o meu testemunho? Onde é que está a pregação do evangelho nisso tudo? E como não gostar de uma pessoa como essa? Não pode nem gostar do jeito que ele é ou da maneira, mas do que ele fala. Brincadeira, né? Brincadeira. Não, eu realmente, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. E aí você vê a igreja dividida. A igreja está esperando um Messias. E essa sempre foi a perspectiva política, né? Esperar um Messias. Mas nós não somos assim. Nós não estamos esperando Messias nenhum assumir governo. Nós não estamos lançando na política ou em políticos a nossa salvação, o nosso bem-estar, não.
participamos de uma sociedade, mas sabemos que Deus é que governa, é Cristo quem governa. E é como Calvino diz, né, comenta, Paulo, que nós devemos orar pelas autoridades. Ele diz: se a nossa situação política, a situação social da igreja está ruim, é falta de movimento, ou seja, de oração da igreja. Nós estamos orando pelos nossos líderes. Por isso que as minhas orações são sempre, quando eu olho para o país, é lógico que eu tenho misericórdia daqueles que não são cristãos, aquelas pessoas que vivem no pecado, e que vivem na nossa realidade, mas os meus olhos é para a igreja. Senhor, porque somos nós que sofremos com essas coisas. Somos nós. Somos os verdadeiros crentes que sofrem. Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia, dá um alívio, dá um consolo, segura a igreja, para que a gente possa continuar pregando. Mas, de repente, essa não é a vontade de Deus. Porque se nós chegamos nessa situação com toda essa liberdade, eu acho que Deus deve estar dizendo assim, entenda o que eu estou dizendo. Eu acho que está na hora de dar um pouquinho de dificuldade para a igreja despertar, para a igreja passar a ser igreja. Porque os pensamentos e os conselhos que nós temos seguido não representam a luz do Evangelho. A cada dia que passa, os conceitos do mundo se distanciam dos preceitos divinos, no que concerne sexo, amor, honestidade, amizade, justiça, moral, autoridade na sociedade, religião e entretenimento. Completamente. Não que não existam essas coisas no mundo que são boas, mas essas coisas estão sendo desvirtuadas, e o Evangelho é que vai dar sal a isso tudo. Esses dias eu fiquei sabendo que um pastor no interior de Minas Gerais está sendo chamado pelo Ministério Público, porque ele disse que menino é menino e menina é menina. Isso é um absurdo. E é uma grande estupidez. Porque se você quer andar nessa linha, que ande. Mas sabe o que acontece? Andar nessa linha necessariamente rejeita a outra. Não há como conviver. Nós que pensamos dessa forma, até conseguimos conviver com o outro. Mas eles não conseguem. Por quê? Porque quando a luz chega, as trevas se dissipam. Como diz lá João capítulo 3, verso 19. Eles não querem que as suas obras sejam arguídas. Eles não querem ver a realidade, porque aquilo testifica contra a eles. Sabe o que Calvino vai dizer a respeito disso? Ele vai dizer que aqueles que não se afastam dos ímpios se envolverão na mesma destruição. Nefer diz que o caminho dos ímpios não deve ser o caminho deles, que o crente evita agir como eles agem. Quando nós estamos percebendo que os conceitos do mundo se distanciam dos preceitos divinos em todos os âmbitos, até em coisas simples. Sexualidade, o amor, honestidade, amizade, justiça, moral, autoridade na sociedade, religião e entretenimento. Entretenimento. Isso é uma coisa que chama muito a nossa atenção, né? O ser humano é sociável. Agora, eu não sei como pessoas dignas de honra podem ouvir determinados tipos de música. Isso é inadmissível. Eu não tenho esse contexto. Música, eu não escuto música secular, não. Tem muitas coisas boas.
Cada dia essas coisas boas estão ficando para trás. Esses dias em sala de aula, eu estava dando uma aula e citei, porque o livro apresentava, e eu citei uma frase. Vocês sabem que frase? É de uma música tal, do Djavan, assim. Vocês conhecem, os alunos? Não? Não. Não é que eu esteja tão velho assim. Mas é que a nossa sociedade está podre. Sabe que os jovens do mundo ouvem funk. Lixo. Lixo, 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 lixo. Eu não consigo admitir um crente, um cristão, um jovem cristão ouvindo ou cantando esse tipo de balada. Impossível. Impossível. Não venha me dizer que você é crente, que você ouve e canta essas coisas. Não venha me dizer, você não é. Não venha. Porque é palavrão, fala sobre crime, e sexo o tempo todo. Não dá. Não dá. Realmente difícil. Difícil. Muito, muito difícil. Não dá. Realmente é complicado. O crente, ele evita ser como o mundo é, como os ímpios são. Eles não podem imitá-los, nem se associar com eles, nem escolhê-los para ser sua companhia. Às vezes nós crentes não sabemos lidar com essas coisas, né? A gente acha que eu não posso conviver com ninguém do mundo, eu tenho que sair para um ermo, para um monte, né? Ficar, ou fazer uma comunidade cristã, né? Vamos fazer uma comunidade cristã só. Não é isso. Nós somos chamados para viver com o mundo. Nós temos que nos relacionar com as pessoas do mundo e nos relacionar muito bem. Nós não podemos fazer aliança com eles. Nós não podemos fazer aliança com eles. Quantas pessoas nós conhecemos que são pessoas do nosso relacionamento, um relacionamento de trabalho especial, são colegas de trabalho, você considera, você trabalha junto, né? Você tem aquela amizade profissional, até porque esse será um motivo para que vocês possam mostrar o Evangelho, mas aí você não pode se reunir com ele para beber, né? Você não pode se reunir com ele para, tá ali fazendo as suas coisas, as suas atividades, o seu entretenimento, tá? Complicado. Estou dizendo que o crente não pode jogar bola, tá ali na vizinhança, joga futebol com os amigos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de intimidade, eu estou dizendo de relação, de vem para cá, vamos conversar, você é meu amigo, vamos trocar experiência, o que você tem para me dizer, eu quero o seu conselho, eu quero ser como você. Não dá. Olha o que John MacArthur fala em seu livro Escravo, a verdade escondida sobre a nossa identidade em Cristo. Ele diz que aqueles que não amam ao Senhor, tanto pelo que dizem quanto pelo modo que vivem, evidenciam que não pertencem a Ele. Aqueles que não amam ao Senhor evidenciam essa falta, essa inimizade por aquilo que fala e pelo modo como vive. E aquele que quer se manter longe do mal deve se afastar do caminho do mal. Quando ele diz assim, não se detém no caminho dos pecadores, a palavra pecador é chata, que significa pecador quanto mais, sujeito ao castigo por causa das suas obras. É uma pessoa conhecida
por aquilo que ela faz. Esse nome caracteriza uma pessoa por aquilo que ela faz. É interessante fazer uma comparação aqui. Entre os romanos, os homens, eles recebiam nomes que os caracterizavam, tá? E as mulheres, elas não tinham nome, elas estavam atreladas ao nome do pai ou do marido. Tá? Como se dissesse, dizendo que a identidade delas estivesse relacionada ao seu esposo. E aí a gente vê o conceito de casamento, de família. Não que elas não tivessem identidade, não é isso. Tá? Então, por exemplo, você tem ali, né, entre os romanos, o narigudo, o orelhudo, o cabeçudo, que era lógico, são nomes latinos que muitas vezes para nós não representa isso. Mas era assim que se caracterizava o nome. E essa é a perspectiva do nome. Em Israel era assim também. Dava-se o nome a uma pessoa que aquele nome estava relacionado a uma característica daquela pessoa. Como Jacó. Por que ele foi chamado de Jacó? Porque ele enganou os pais no nascimento. Foi chamado de Jacó. E os nomes que eram dados tinham uma relação direta com o caráter ou com uma situação da pessoa. Moisés, porque das águas foi tirado. Pecador, chata, segue esse mesmo princípio. Ou seja, o que significa esse nome? Significa aquele homem que é contumaz do seu pecado, que por causa das suas obras ele está sujeito ao castigo iminente de Deus. A Escritura está dizendo assim, não se detém no caminho daqueles que são pecadores, contumazes, são reconhecidos pelas suas obras. E a Escritura Sagrada nos mostra várias passagens em que o Senhor é justíssimo, né, mostra a justiça de Deus, e Ele retribui cada um segundo as suas obras. Eu tenho vários textos aqui, mas vou dar só dois. Tem Salmos, tem Provérbios, tem Apocalipse. Vou dar um de Jó, capítulo 34, verso 11, que diz assim, pois retribui ao homem segundo as suas obras e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Esse livro foi escrito por Moisés antes mesmo de ter sido escrito no Pentateuco. Então seria um dos primeiros livros da Bíblia no Velho Testamento. Vamos pegar um dos últimos livros da Bíblia no Novo Testamento. Apocalipse, capítulo 18, verso 6. Lá em Jó fala, pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que cada um toque segundo o seu caminho. Apocalipse, capítulo 18, verso 6. Assim, dá-lhe retribuição, como também ela lhe retribui, pagar-lhe em dobro as suas obras. E no cálice que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Existem vários textos da Escritura que mostram que o Senhor retribui os homens segundo as suas obras. E aqueles que não se afastam dos ímpios vão se envolver na mesma destruição desses pecadores contumazes, que estão sujeitos, melhor dizendo, à ira de Deus por causa das suas obras, que os caracterizam. Por isso são chamados de pecadores. Se eles não se afastam dos ímpios, eles vão se envolver na mesma destruição e se tornam merecedores dessa destruição também por causa de suas obras. Quem anda nesse caminho de morte vai receber em breve a sua recompensa. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Agora, os que andam no conselho do mundo permanecem nos seus caminhos, consequentemente terão comunhão com eles. Olha que interessante. Essa é a ideia do salmista. Ele começa a postular as mesmas ideias. Agora ele começa a andar, permanecer nos mesmos caminhos por causa dessas ideias. E, consequentemente, agora eles têm comunhão com eles. E a palavra no original tem sentido de habitar, permanecer, ou seja, é aquele que continua no caminho dos ímpios e
e faz desse caminho a sua morada, estabelece esse caminho como seu. Essa é a sequência. É a trilogia da apostasia. Porque o escarnecedor, nesse contexto, é um apóstata. Porque é um homem que andava nos caminhos do Senhor, conheceu a lei de Deus, começa a andar no caminho dos ímpios. Agora ele começa a se deter nesse caminho, nas ideias, né? Anda nos conselhos e ideias. Agora ele começa a se deter nesse caminho, ou seja, o mesmo estilo de vida. E agora ele se torna um escarnecedor do Evangelho. Escarnece. Esse é o caminho da apostasia. Escarnecedor significa aqueles que desprezam a lei de Deus e falam arrogantemente. Porque existem dois tipos de desprezo ou de orgulho, porque o desprezo é fruto do orgulho. Aquele desprezo, que é um desprezo que você não percebe, né? É uma coisa assim, meio inconsciente. Né? Não, eu não vou fazer a vontade de Deus. Eu vou seguir esse caminho aqui. Né? Eu acho melhor e tal. Você está desprezando do mesmo jeito. Você está desprezando. E aquele desprezo que é aquele desprezo orgulhoso. Isso é ridículo. Todos os dois são desprezo. Todos os dois é desprezar. De uma forma mais tênue, né? Não, poxa, eu acho melhor, mais prazeroso para mim. Eu sei que essa é a vontade de Deus, mas meu coração, eu acho que eu vou ver o que vai dar. Senhor, tem misericórdia. Isso é desprezo. A raiz disso é o desprezo. Ah, não, eu sei que o Evangelho é bom, eu sei que... Mas eu vou deixar isso para depois, quando eu ficar velho. Desprezo. Eu sei que isso é legal, eu sei que isso é... Eu quero que a minha família, meus filhos, minhas filhas... Mas desprezo. Desprezo. Agora existe aquele desprezo arrogante. Aquele que você volta a cara e olha de nojo. Escarnecedor é esse, que despreza desse jeito, de forma arrogante, que olha de forma pedante. Esse é o caminho da apostasia. As pessoas agora se tornam inimigas do Evangelho, opositoras do Evangelho. Tem um ódio aberto, tem uma inimizade aberta. Esses são chamados como incorrigíveis. Abra Provérbios capítulo 9, versos 7. Incorrigíveis. Eles não se corrigem. Não há mais correção. E não é porque Deus não possa corrigir, Deus não quer. É isso que a Escritura vai dizer. É impossível renová-los para o arrependimento. Deus não quer. Essa é a vontade de Deus. Olha o que Provérbios capítulo 9, versos 7 a 8 diz assim: o que repreende o escarnecedor traz afronta, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Os escarnecedores, esse aqui, não se assenta na roça, se sentou, agora você faz parte dele. São incorrigíveis. Vão resistir à repreensão. Provérbios capítulo 15, verso 12. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. E são orgulhosos e arrogantes. Provérbios 21, 24. Quanto ao soberbo e presumido, zombador, escarnecedor, é a mesma palavra no original, é o seu nome, procede com indignação,
e arrogância. São incorrigíveis, resistem à repreensão e são orgulhosos. Não reconhecem o seu pecado. Abre Efésios capítulo 4, versos 17 a 24. Olha o que Paulo diz com relação a esses ímpios, que ele aqui chama de gentios. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do coração, os quais têm se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, é de fato que o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. É interessante quando ele fala aqui em despojar, porque despojar da ideia violenta. Porque vem despojos de guerra. E os despojos de guerra são assim: você está lutando e você toma da pessoa. Ou você vem de assalto, destrói tudo e toma aquilo. É como se fosse um roubo. Não é um roubo, É um despojo de guerra. Mas a ideia é de algo que você toma de forma violenta. E é interessante que essa é a maneira que a Escritura está dizendo. Nós devemos tirar essa veste antiga. E todas as vezes que você tira uma veste, você deixa o seu corpo aparente. Até se revestir nesse processo, aí você consegue fazer uma ligação com a vergonha com relação ao seu próprio pecado. Você começa a ver o seu corpo desnudo. A ideia aí é que a roupa embeleza, a roupa traz formosura. E o corpo desnudo, ele é sem graça, porque ele não tem ornamento. Essa é a ideia. Essas pessoas não querem esse processo. Esse processo é difícil até para nós, crentes, não é? Mas é um processo pelo qual Deus trabalha o nosso coração. Primeiro ele precisa nos despir. E às vezes isso é violento, para poder nos revestir de uma nova vestimenta. E aí nós vamos perceber que não é a companhia em si somente, mas a aliança, a sociedade, a intimidade, a comunhão. Quando você diz comunhão, é porque vocês participam das mesmas coisas. Porque essas coisas são comuns. A comunhão do corpo de Cristo é chamada de comunhão. Eu estou em comunhão com a igreja lá, por quê? Porque nós temos algo em comum, que é o mesmo Espírito. Nós participamos do mesmo Espírito. Então nós temos comunhão. Existem igrejas que não aceitam, mesmo você sendo crente, que você participe da ceia, porque você é de uma outra denominação. A ideia é que vocês não têm comunhão com eles, denominacional. Então vocês não podem participar das mesmas coisas. Essa é a ideia aqui. Não ter comunhão, não participar das mesmas coisas, da vida, dos mesmos desejos, dos mesmos anseios, da mesma perspectiva do mundo. É ter uma outra vestimenta. É ter uma outra vestimenta. Lá em Provérbios capítulo 1, verso 14 e 15, e esse é o propósito do mundo. De todo pecador. Já percebeu?
que todo pecador, até nós mesmos, a gente não gosta de pecar sozinho, a gente gosta sempre de envolver as outras pessoas. É sempre assim. A gente sempre gosta, até mesmo nas coisas boas, né? Nem todos, que são, às vezes são extremamente egoístas. Mas em geral a gente gosta de envolver as outras pessoas, tanto nas coisas boas, quanto nas coisas ruins, principalmente. O irmão mais velho vai fazer uma besteira e leva o irmão mais novo. Não quer fazer sozinho. Para sempre ter a desculpa de dizer, ele estava comigo. Geralmente é assim. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda as veredas, os pés. Abra 2 Coríntios capítulo 6, verso 15 até o verso 7:1. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos do Senhor, não toqueis em coisas impuras. E eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, amados, traz promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. A ênfase é por causa do perigo que corremos de receber a mesma condenação deles, como diz Efésios 5:6. Ninguém vos enganes com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por quê? Porque se nós andarmos nos mesmos caminhos, vamos sofrer as mesmas consequências. E aqui o salmista está nos alertando aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 12. Nós não nos conformarmos com o mundo. Nós precisamos, olha, tudo que existe no mundo nós temos que ser críticos. Até as coisas boas. O que a Bíblia fala sobre isso? Ou qual é o princípio que rege isso na Escritura? Percebam aqui a gradação que o salmista apresenta nesse paralelismo. O homem segue o pensamento e opiniões e julgamentos do mundo, seus princípios e parâmetros. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Depois disso, nem se detém no caminho dos pecadores. Esse homem mantém essa posição. O caminho, o pensamento, opiniões e julgamentos do mundo passam a fazer sentido para ele e começa a amar e defender esses pensamentos, passando a agir segundo esses conselhos. E é aí que nós podemos explicar, como eu falei, pessoas que seguem ideologia de partidos comunistas. Pessoas que se casam e não querem ter filhos. Que rejeitam a submissão feminina. Que vivem a sexualidade do mundo. Que vivem uma religião de obras. Que defendem a homossexualidade. Andaram nos conselhos, agora estão andando nos caminhos, estão se detendo nesses caminhos. E por fim, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem comunhão com os ímpios. Não só andam nos seus caminhos e defendem as mesmas opiniões e pensamentos, mas agora são como eles, comungam das mesmas coisas, são participantes ativos dos mesmos pecados e vivem a mesma vida deles. De você olhar para um crente e olhar e dizer, esse cara não é crente. Só pelo modo como ele anda, como fala, das coisas que gosta. E às vezes nós até pensamos que disfarçamos bem, mas nós não disfarçamos. Não tem jeito. Quando a gente abre a boca, a gente mostra que está impregnado do mundo. Não tem como. Percebam que essa gradação também se dá na classificação do pecador. Inicialmente ele é denominado perverso, porque é culpado de pecado diante de Deus. Depois é classificado de pecador, porque se torna um pecador contumaz, obstinado, insiste no pecado. E, por fim, escarnecedor, que é um zombador. Despreza e ridiculariza a Deus e a sua lei e fala arrogantemente
contra Deus. E aí você percebe quando o salmista diz: se afastem dessas coisas. Por quê? Porque a comunhão com os ímpios, a comunhão com o pensamento do mundo, o modo de vida, leva a uma total apostasia de Deus. E eu não estou falando só do aspecto político que nós estamos vivendo, não. Porque às vezes, se você é um homem que se entrega ao trabalho de tal forma, porque é isso que o mundo faz, você acaba se afastando de Deus, apostatando dele. Se você se entrega à ilicitude sexual, você se afasta completamente de Deus e se torna um apóstata. Eu poderia citar aí entretenimento, justiça, um monte de coisa. Quando nós estamos impregnados pelo mundo, essas coisas se tornam ídolos na nossa... E nós servimos a ela como nossos deuses. Isso pode ser até o seu casamento, seu filho. Por quê? Porque é assim que o mundo vive. É assim que o mundo vive. Calvino, em seu comentário de Salmos, apresenta o seguinte parecer a respeito dessa evolução representada nesses versos. Ele diz assim: a soma de tudo é: os servos de Deus devem diligenciar-se ao máximo por cultivar a aversão pela vida dos ímpios, como, porém, a habilidade de Satanás consiste em insinuar seus embustes de uma forma muito astuta. O profeta, a fim de que ninguém se deixe insensivelmente enganar, mostra como paulatinamente os homens são ordinariamente induzidos a desviar-se do seu reto caminho. No primeiro passo, não se precipitam em franco desprezo a Deus, mas tendo uma vez começado a dar ouvidos ao mau conselho, Satanás os conduz passo a passo a um desvio mais acentuado, até que se lançam de ponta cabeça em franca transgressão. O profeta, pois, começa com conselho, termo este, a meu ver, significando a perversidade que ainda não se exteriorizou abertamente. A seguir ele fala de vereda, o que deve ser tomado no sentido de habitual modo ou maneira de ver, e coloca no ápice da ilustração o acento, uma expressão metafórica, e designa obstinação produzida pelo hábito de uma vida pecaminosa. O texto de Efésios, capítulo 5, verso 6, fala de cumplicidade, ou seja, cúmplice é aquele que colabora, que contribui de forma secundária para a realização de um pecado. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por isso mesmo o texto lá nos fala para reprovarmos as obras infrutíferas das trevas, brilhando a luz de Cristo. Joe Bick, certa vez, em uma de suas pregações, disse que santidade se vê pelas costas. E a carnalidade também. Por vezes não percebemos o quanto somos carnais, mas os que estão ao nosso lado percebem. E sabe qual é a nossa atitude? É se despojar dessas coisas. É violentamente arrancar essas coisas de nós. Eu não vou continuar no texto, porque eu ia levar 2 horas para expor isso aqui. Ainda mais eu me empolgo aqui com o Salmo primeiro. Mas no verso 2 ele vai dizer assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a razão porque não andam no conselho dos ímpios, porque eles não se assentam na roda dos escarnecedores, nem se detêm no caminho dos pecadores. Pois o prazer está na lei de Deus e não em contrariá-la. Porque o pecado é prazeroso a nós, mas o nosso maior prazer está na lei de Deus, em obedecer à lei de Deus, não o que a nossa carne, o que o mundo diz. Estamos em tempos modernos. Em tempos modernos. E assim, nós pastores temos nos deparado, antigamente a gente via isso na vida das pessoas, Se você chegava próximo, ou se ficava sabendo por essa pessoa ou por uma outra pessoa,
Geralmente é por uma outra pessoa que vê um procedimento impiedoso, pecaminoso, né, e vem relatar, como diz a Escritura, Mateus 18. E aí você vai trabalhar o coração daquele irmão, daquela situação, né, para que eles se voltam para a Escritura. Percebam, né? Mas os pastores hoje têm e as igrejas vivenciado uma situação um pouco diferente hoje em dia. Hoje em dia o nosso modo de vida é apresentado nas redes sociais, por meio de algumas declarações, por meio de fotos, imagens, ambientes familiares, né? E por mais que esse tenha um aspecto bom, tem um aspecto ruim também, né? Então, às vezes, você está no Facebook lá, né, olhando e tal, porque eu sou um olhador, observador, um nome diferente, né? Um olhador. É olhador porque não é observador, porque eu não vivo nisso. Mas, de vez em quando, né, vou dar uma olhadinha, aí você vê determinadas pessoas. Essa fulana é crente? Complicado. Esse fulano é crente? Complicado. Pelo aquilo que postam, aquilo que colocam, pelas fotos, né? Às vezes não tem nada escandaloso, mas você percebe por ostentação, né? Você percebe muita futilidade, né? Alguns conceitos e palavras, né? E até coisas indecentes. Complicado, realmente é complicado. Eu acho que a gente vai ter que começar a disciplinar membros por aquilo que postam nas redes sociais. E até excluí-los da comunhão da igreja. Tá difícil. Tá muito difícil. É muito difícil. Eu descobri que eu tinha Instagram, porque eu fiz Instagram, não sabia. Você vê como é que eu sou bom nisso. Fiz no meu celular, saí apertando os negócios lá, apareceu. Depois eu descobri que eu tinha feito uma conta. E aí um dia eu fui olhar, e é engraçado, eu fiquei com medo, porque só apareceu mulher seminua. Meninas seminuas. Eu falei, mas como é que eu fiz isso? Cara, se minha mulher pega isso aqui, ela vai achar que eu estou seguindo esse tipo de coisa. Mas tem um link lá, que é um link só de como é que se diz? De notícia, né? Eu não sei. Tem um negócio lá, você tem um monte de foto. Eu falei, cara, tinha muita coisa lá, assim, mas tinha, eu falei, não, eu tenho que desfazer isso aí. Desfiz. A mulher pega um troço desse, abre essa página, vê esse negócio aqui, esse monte de foto aqui, ela vai pensar que fui eu que fiz isso, ou sei lá, eu estou seguindo essa... Não, eu vou acabar com isso. Aí a Simone um dia falou, vamos fazer o seu Instagram de novo. Eu falei, não quero não. Não, pra gente aparecer numa live, que não sei o quê. Tá bom, mas desfaz depois. Aí eu estava conversando com uma pessoa, um pastor. Aí ele falou, não, cara, que nessa área aí, que é a área de propaganda, não sei o quê, aparece de tudo. Eu não vou ficar com um negócio desse. Ainda mais eu que não sei mexer nessas coisas. Não, eu não quero, não preciso disso. Eu não preciso disso. Até porque essas coisas chamam a minha atenção. Esposas, fiquem atentos. Essas coisas chamam a atenção dos seus maridos. Então vocês precisam ajudá-los nesse sentido. Eu falo, eu não quero isso. Eu não quero isso. Agora pessoas usam isso de forma indevida. Aí você vai olhar lá, né, o negócio de seguir, porque eu não sei, né, essas informações são vindas de técnicos, né, estão, como é que funciona? É isso aqui. Isso aqui, é assim, assim, assim. Você quer ver uma pessoa, olha no Instagram, no Facebook, olha quem ela segue. Meu irmão, eu dou de cara com algumas coisas, essas pessoas seguem isso aqui, seguem. E não precisa nem abrir a página, né? É só você olhar lá, na foto da pessoa e no que ela fala, que você vê que é podridão.
podridão. Como eu posso ter isso num instrumento que eu abro aqui? Não, eu preciso me desfazer disso. Se eu não tenho condições de usar celular, eu vou jogar o meu celular fora, até um dia aprender a usar isso. Mas não é o celular, não é o Instagram, sou eu. Não pode ser assim. Não pode. É a mesma coisa que você chegar na casa de uma pessoa e tem várias revistas. Entre essas revistas tem mulheres nuas. Ou coisas relacionadas a crimes, a drogas. O que fazemos quando pessoas no meio do povo de Deus estão usufruindo dessas coisas? O que eu, como pastor, posso fazer? O que a igreja... Eu não estou dizendo que eu vou ficar policiando a vida de ninguém nas redes sociais, não. Eu falo isso, eu não sou polícia. A igreja não é... Nós somos pastores. Mas isso demonstra a vida de cada um. Demonstra a vida de cada um. Eu participo de um grupo de política. De vez em quando recebo muita coisa boa. Às vezes recebo uma imagem, um vídeo. A pessoa falando determinado, aí no meio tem um palavrão. Eu já não passo para ninguém. Vou descartar dali do meu WhatsApp. E às vezes são vídeos bons. Eu não vou passar para ninguém, porque o cara às vezes fala uma palavra indevida. Agora eu, como crente, olha aqui, isso aqui é bom, mas tem um palavrão aqui no... Não, eu não vou. Isso não é essencial. Por mais que fale uma verdade, não é essencial. Por que eu vou passar? Tá bom, eu já escutei aquilo já me fez mal. Eu não vou fazer com que faça mal a outra pessoa. Eu também não quero ficar... não vou entrar mais ali. Então, tiro. Vamos tirar. E se eu perceber que a coisa... naquele grupo que eu estou, a coisa degringolou, eu vou sair do grupo. Eu vou olhar lá o meu Instagram lá, eu estou seguindo, vou tirar isso aqui, tirar isso aqui, tirar isso aqui, tirar isso aqui. Porque é incompatível com o crente. Incompatível. Mas sabe o que isso mostra? A falta de prazer na lei de Deus. Claro, evidente. Quando as nossas maiores alegrias é estar no meio de ímpios, isso mostra que você não tem prazer na lei de Deus. Porque se eu tivesse que viver no mundo sozinho, sem amizade, sem amizade profunda, eu ia fazer isso por causa do Evangelho. Se eu estou andando com alguém que eu não posso influenciar essa alguém, ou que essa pessoa está sendo nitidamente influenciada por mim com relação ao Evangelho, eu não posso me envolver com ele de forma fraterna. Não dá. Não dá para sermos irmãos. Não dá. Nossa relação é estritamente profissional, nosso relacionamento é estritamente acadêmico, Nós nos envolvemos academicamente, profissionalmente, mas não tem como viver na casa dele. Não tem como participar das coisas que ele participa. Não dá. Realmente não dá. E isso é o primeiro salmo.
mostrando essa completa incompatibilidade. A Escritura nos diz que nós fomos chamados para viver no mundo, como serpentes e como pombas, sagazes e inteligentes, mas puros, santos. Nós podemos viver no mundo, com toda a nossa liberdade. Podemos nos relacionar com pessoas descrentes, no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, mas aquilo tem que ficar ali. Se isso ultrapassa, é porque você está trazendo ele para o Evangelho, não porque ele está trazendo você, levando você para o mundo. Aí a coisa complica. Realmente complica. Eu tenho uma pessoa que eu considero um amigo. Fomos adolescentes juntos. É uma pessoa que eu amo muito. Muito. Ele não é crente. Ele mora em Mato Grosso. Ele é militar. É aposentado, coronel do Exército. Se ele morasse por aqui, eu com certeza estaria mais presente na vida dele. Mas para trazê-lo para cá. Não para... Apesar de ser um homem decente. Decente. Um homem de moral ilibada. Mas um descrente. E se eu percebesse que não teria essa eu o amaria de longe, como o amo, de longe. Às vezes ele manda uma mensagem para mim no meu aniversário, às vezes eu falo com ele. Uma vez ele esteve no Rio, nós nos vimos, fomos almoçar juntos, lembramos dos nossos tempos de infância. Aí eu falei do Evangelho, ele sabe que eu sou crente. Mas seria essa amizade que eu poderia ter com uma pessoa como essa. Agora, me envolver na realidade dele, da forma como ele vive, por mais que seja um homem de família, e aos olhos de muitos aí, até onde, só falta ser crente, essa expressão falaciosa, né? Porque a Escritura está nos dizendo isso de uma forma muito clara e muito objetiva. E nós precisamos estar atentos a isso. Senão, olha o que ele diz: os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Destruição. Destruição. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que a Tua palavra, Senhor, fique gravada em nossos corações. É o que nós pedimos. E que o Senhor possa falar, Senhor, continuar falando a nós, por meio dela. Em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,